Ayrton Senna se apresenta ao mundo, Niki Lauda ensina uma lição e o verdadeiro motivo por trás do encerramento da prova, o GP de Mônaco de 1984 é o nosso vídeo de hoje. Sejam muito bem-vindos, eu sou o Bueno e este é o Botequim GP. Fala, bacharéis do Botequim, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo, continuando nossa série sobre a temporada de 1984 com a sexta etapa, o GP de Mônaco, disputado no dia 3 de junho. E já começou, antes de falar da corrida, vamos falar de um pequeno desentendimento entre dois grandes campeões. Um já era bicampeão e o outro ainda um jovem estreante na Fórmula 1. Eu vou deixar o próprio Niki Lauda contar como é que foi essa história. Senna caught my eyes the first time in Monte Carlo. I was in practice and I tried to qualify very quick, and suddenly in the middle of the road somebody was going slow, didn't look in the mirrors and destroyed my lap. I found him in the pits. Went over there and said to him, why are you not cooperative like we all are? You're new here in Formula 1. So what we normally do is we move over and let the other guy qualify, and this is the way it is. So he looked at me and said, fine, no problem. The Saturday qualifying for the grid position and all this. I qualified on pole position and I stayed out, going slowly, waiting in the mirror when Ayrton comes. Ayrton came round the corner like crazy. I was in the middle of the road and I stopped. Really? Then I accelerated again and his lap was 0. In the pits, Ayrton came crazy. And I said to him, here. And then from this moment on, we had a very good relationship. He accepted everything. I talked to him, he talked to me, no more problem. Pois é, tá aí o Niki Lauda dando uma lição aí no jovem Ayrton Senna. Eu já tinha ouvido essa história, mas eu nunca tinha me ligado que essa história tinha sido nesse GP de Mônaco de 1984, o que torna ainda mais interessante ainda essa corrida. Bom, o grid de largada ficou da seguinte forma: Alain Prost da McLaren em pole position, seguido de Nigel Mansell com a Lotus em segundo, segunda fila as duas Ferrari com René Arnoux em terceiro e Michele Alboreto em quarto, terceira fila Derek Warwick em quinto e Patrick Tambay em sexto, os dois pilotos da Renault. Nelson Piquet, que se classificou na nona posição, e Ayrton Senna na 13ª posição. E no começo da transmissão brasileira, o Galvão Bueno ele fala sobre as condições da pista. É quase impossível dirigir um carro em linha reta nessas condições. Os pilotos chegaram a conversar com os organizadores, mas nada pode ser feito. Por enquanto a largada está confirmada. Nessas condições que você está vendo aí ao vivo em todo o Brasil. Uma corrida que ninguém sabe o que vai acontecer. Vocês viram ali que durante a fala do Galvão mostrou um caminhão ali dentro do túnel de Mônaco. Aquele caminhão, na verdade, ele estava molhando a pista, porque foi um pedido do Niki Lauda para que os pilotos não tivessem problemas de falta de aderência. Ali, se eles, por exemplo, entrassem no túnel com a pista molhada, pegasse pista seca no túnel e depois saísse de novo para a pista molhada. Então, o Lauda pediu para que eles molhassem também ali a parte da pista dentro do túnel e o pedido foi atendido. Na largada, o Prost larga muito bem, continua na frente, o Mansell continua na segunda posição e já na primeira curva um choque aí envolvendo as duas Renaults que ficam fora da prova e os dois pilotos da Renault eles saem sentindo dores na perna. E ao final da primeira volta, o Ayrton Senna já fecha na nona posição. Na terceira volta, Niki Lauda passa por Michele Alboreto e assume a quarta posição. E mais atrás, o Ayrton Senna já passou o Jacques Laffite e é o oitavo. Na volta seguinte, Niki Lauda passa o René Arnoux e já é o terceiro colocado. Na volta 6, o Senna passa o Hülkenberg, é o sexto colocado e já pressiona o Rosberg na briga pela quinta posição. Mas ele comete ali um pequeno erro, se liga só. Aí na freada, a chicane. Ayrton tocou a roda por dentro, errou de segurar o carro para não ir barreio. Com isso, perdeu contato com o Rosberg.
E esse erro que o Ayrton Senna cometeu de passar ali por cima da zebra, depois da corrida foi verificado que afetou a suspensão da Toleman e possivelmente o Ayrton Senna ele não completaria essa corrida. Possivelmente o carro iria quebrar e ele teria que abandonar a prova. Um pouco mais à frente na corrida, o Theophab roda na entrada do túnel, fica ao contrário e vai um pessoal ali atravessando a pista para empurrar o carro e eles ficam lá, ali a corrida rolando, eles ficam lá esperando ali, né, para empurrar o carro ali por várias e várias voltas, até que, tipo, não dá para empurrar para cá, vai ser perigoso, aí até que eles desistem, né, o Theophab abandona, mas eles ficaram lá algumas voltas lá esperando ali, corrida acontecendo, e 3, 4 pessoas ali só esperando só esperando para empurrar o carro, né, coisas impensáveis nos dias de hoje. Na 10ª volta, Nigel Mansell passa o Prost e assume a liderança da prova, mas a transmissão não mostrou a ultrapassagem. 11 voltas completadas, Nigel Mansell é o primeiro, Alain Prost o segundo, Lauda o terceiro, Arnoux o quarto, Rosberg o quinto e Ayrton Senna o sexto colocado. Na 15ª volta, o líder Nigel Mansell erra sozinho, bate e abandona a prova. Com a batida de Mansell, o Senna, que tinha passado o Rosberg e a transmissão não mostrou, e também o Michele Alboreto tinha parado, o Senna era o terceiro colocado da prova. Ele rapidamente chega no Lauda e faz a ultrapassagem na volta 19. Tentando colocar do lado de fora. Vai com muito apetite e passa por Niki Lauda. Assume a segunda posição, Ayrton Senna. E o Reginaldo Leme rasga elogios ao Ayrton Senna. É um dos momentos mais emocionantes que um brasileiro já viu em Fórmula 1. É realmente incrível. Aí está o replay de novo. São muitos e muitos anos acompanhando esses carrinhos correndo na pista. Mas bate mais forte o coração e dá emoção realmente. É um novo talento brasileiro surgindo nas pistas. Ayrton Senna ocupa a segunda posição e passa por Niki Lauda. Eu fico pensando aqui, né, porque assim, a gente olhando essa corrida hoje, a gente olha, não, ok, era o Senna, então, tipo assim, não surpreende tanto assim, né, não, uma corrida dessa, pô, era o Senna, a gente sabe que o cara era foda. Mas eu fico imaginando assim, na época mesmo, né, ele era um jovem que ninguém conhecia, então assim, eu imagino, por exemplo, nos dias de hoje, você é um brasileiro hoje, estreando na Fórmula 1, na sua 6ª etapa, na sua 6ª corrida na vida, sei lá, pilotando, não sei, vamos pegar ali, pilotando uma AlphaTauri ali, e o cara em segundo lugar em Mônaco na chuva, cara, ia ser um fenômeno, a gente ia estar aqui arrancando o cabelo, falando, cara, né, o feito que foi isso, né? Como eu falo, a gente olha hoje, acha que, pô, é o Senna, beleza, mas na época, cara, o cara estreante de Toleman andar em segundo e ultrapassar o Niki Lauda, cara, foi um baita feito, é inegável isso. Bom, e na transmissão, um pouco depois da ultrapassagem do Senna no Lauda, chega a notícia sobre o Patrick Tambay, que se envolveu num acidente lá na primeira volta entre as duas Renault. Se liga só. Você se lembra? Primeiro o Warwick saiu do carro, sentindo um pouquinho a perna esquerda. Depois o Tambay saiu carregado, foi colocado no chão. E agora chega a confirmação no posto médico que Patrick Tambay sofreu fratura de perônio. Pois é, infelizmente ele teve ali uma fratura na perna e o Galvão fala sobre ele, né? Fala que ele é o piloto mais simpático do grid e ele fala da existência de um troféu ali. Se liga só. E é considerado por todos como o piloto mais simpático da Fórmula 1. Inclusive a Associação Internacional de Imprensa Automobilística conferiu a Patrick Tambay o seu prêmio, que chama Laranja, para o piloto mais simpático, e deu o limão para o piloto mais antipático, que já pertenceu ao Piquet, foi dado agora a Keck Rosberg. Pois é, esse troféu laranja e troféu limão. O troféu laranja eu confesso que eu não lembrava disso, mas o troféu limão eu lembro muito bem, assim, que falava que o Nelson Piquet era o troféu limão. Em 1984 eu tinha 1 ano, então eu ainda não era, enfim, não acompanhava a Fórmula 1. Mas eu lembro de criança ali, 85, 86, eu já acompanhava Lotus Preta do Senna e tal. E eu torcia pro Senna, né? Porque minhas irmãs torciam pro Senna. E as minhas irmãs, quando elas falavam do Piquet, elas justamente falavam isso, né? Porque o Piquet, aquele cara lá de troféu limão e não sei o quê, é sempre troféu limão. Então isso é uma coisa que quando eu vi isso aí, eu dei risada porque me trouxe memórias da infância, assim, dessa coisa do Piquet, troféu limão, aquela coisa toda.
E o Piquet, obviamente, que ele ia ganhar, né? O Piquet nunca fez questão nenhuma de agradar imprensa nenhuma. Na volta 24, o Niki Lauda roda sozinho e abandona a prova. E o Galvão Bueno e o Reginaldo Leme, eles fazem gracinha por causa da rodada ali do Lauda em frente ao hotel. Olha só. E olha a festa completa pro pessoal do Hotel de Paris. O Lauda rodar justamente na frente, sair do carro, tirar o capacete e fazer esse desfile todo na frente ali do restaurante mais sofisticado de Monte Carlo. E parou na porta. Só faltou o porteiro sair dali, né? E tirar o Lauda do carro. E o Reginaldo Leme e o Galvão Bueno ficam a todo tempo atualizando a diferença do Prost para o Senna, que era de 35 segundos e caiu para 27 segundos. E quem anda forte também nessa corrida é o Stefan Beloff, inclusive tem um vídeo falando do Beloff nessa corrida aqui no nosso canal, só clicar no card aqui em cima também para vocês conferirem esse vídeo. E o Beloff pressiona o René Arnoux pela terceira posição. E durante essa perseguição, tem o fiscal de pista ali, ele dá a bandeira azul pro Arnoux, como se o Arnoux tivesse que dar passagem pro Beloff, sendo que era uma disputa de posição, uma disputa pro pódio, né? E na volta 26, o Beloff faz uma linda ultrapassagem sobre o René Arnoux e assume a terceira posição. Ficou com a prioridade da curva, o Arnoux espremeu ele no muro. Ele deu um totó no Arnoux, disse, chega pra lá que eu vou me embora. Aí à frente, Stefan Beloff. Enquanto isso, o Ayrton Senna continua acelerando e diminuindo a diferença em relação ao líder Alain Prost. Na volta 31, Prost é o primeiro, Senna o segundo, Beloff o terceiro, Arnoux o quarto, Rosberg o quinto e De Angelis o sexto colocado. Mas aí a direção de prova resolve interromper a corrida. Vão parar a prova. Se ela continua por algumas voltas, tenho a certeza de que o Ayrton chegava para passar ele aí. Passamos da metade da prova. Vai ser dada a bandeirada para a próxima. Ele lentamente vai parando. Não, o Ayrton passou direto. Bom, o Ayrton cruzou a bandeirada, o Prost não. E depois da interrupção, né, o Galvão e o Reginaldo, eles ficam falando, né, que o Prost, porque o Prost não passou na bandeirada, o Senna passou, como se o Senna tivesse vencido a prova. Mas o Prost parou antes da bandeira, o Ayrton cruzou por fora. Mas o lamentável de tudo é que o Prost não teria como segurar o Ayrton. O Ayrton vibra muito, ergue o seu braço. Ele festeja como vencedor na prova. Mas depois, o Reginaldo Leme dá a informação correta e explica como é o funcionamento da regra da bandeira vermelha. O regulamento diz que a bandeira vermelha, quando se interrompe uma corrida, não dá por terminada definitivamente, vale até aquele momento a posição de cada piloto na volta anterior. Então, nesse caso, realmente o Prost seria o vencedor. Bom, e aí, né, tem muita gente que fala, né, sobre essa interrupção, que o Balestre quis favorecer o Prost. Tem também a ideia do Jack Ickx, que favoreceu o Prost, porque a McLaren corria com motores Porsche e o Jack Ickx era piloto da Porsche nas 24 horas de Le Mans, né, no campeonato de Endurance. Eu já fiz um vídeo também falando, né, sobre o Senna foi roubado. Também vou deixar o link aqui para vocês assistirem, não vou ficar repetindo o que eu falei naquele vídeo. Mas pesquisando sobre a corrida, eu vi que também pode ter um outro motivo da interrupção da prova, que para mim faz muito sentido. Eu vou ler aqui, tá? Ipsis literis, eu vou ler o que tá dizendo no site Stats F1, que é um dos sites assim, que a gente consulta tudo sobre Fórmula 1, tem todas as estatísticas sobre Fórmula 1, e ele fala o seguinte, olha só: a guerra foi declarada entre a Federação Internacional e o Automóvel Clube de Mônaco em torno dos direitos de televisão. De fato, desrespeitando os acordos de Concórdia, os pactos de Concórdia, o Automóvel Clube de Mônaco vendeu parte dos direitos de TV de seu grande prêmio para o canal americano ABC, privando assim a FOCA e, portanto, a FISA de uma parte das receitas. No final de 83, Balestre bateu o punho na mesa ao excluir provisoriamente o Monte Carlo do calendário. O presidente do Automóvel Clube de Mônaco, Michel Boeri, obteve sua reintegração em troca da promessa de rescindir o seu contrato com a ABC. Mas ele não fez nada. Em 7 de março, a FISA deu uma advertência ao Automóvel Clube de Mônaco e exigiu, por um lado,
que este pagasse 7,5% dos direitos de TV arrecadados em 1983, antes do GP de Mônaco de 84. Caso contrário, o evento seria removido do Campeonato Mundial e, por outro lado, que se conformasse aos termos do Acordo de Concórdia para ter direito a uma vaga no programa de 1985. Mônaco é uma monarquia quase absoluta e tudo que diz respeito ao esporte obedece ao Palácio do Príncipe. René III sentiu a advertência de Balestre como uma ofensa. Ele apresentou uma queixa contra a FIA no tribunal, uma situação inédita na história da respeitável federação. O julgamento ocorreu na véspera dos primeiros treinos. Mr. DeVolve, advogado do Automóvel Clube de Mônaco, argumentou que quando o Acordo de Concórdia foi ratificado, seu cliente tinha uma dispensa, pois havia vendido seus direitos de TV para a ABC até 31 de dezembro de 1984, data da expiração do mesmo Acordo de Concórdia. No início de 83, Boeri prorrogou o contrato com a ABC até o final de 86. Em junho de 83, FISA e FOCA promulgaram uma convenção que perpetuou o Acordo de Concórdia até 1986. Portanto, o advogado concluiu que o Automóvel Clube de Mônaco não enganou a federação, pois o acordo com a ABC foi revalidado antes da renovação da aliança FISA-FOCA. Assim, não poderia respeitar um regulamento inexistente. Finalmente, o juiz se declarou incompetente e um novo julgamento ocorrerá em uma data posterior. Por que eu estou lendo isso? Porque, assim, uma das teorias que se dizem o motivo do cancelamento, do encerramento da prova, percebeu o seguinte: foi mostrado uma bandeira vermelha e uma bandeira quadriculada. A bandeira vermelha, quem está mostrando digamos assim, um fiscal que recebeu ordens da direção de prova que era para interromper a corrida. Interromper a corrida, ou seja, vamos parar a corrida, vamos esperar se a chuva vai parar e vamos depois relargar. A bandeira quadriculada, quem está segurando é um integrante do Automóvel Clube de Mônaco. E um dos motivos alegados pelo encerramento da prova é porque a corrida ela já tinha começado, já tinha largado com algum certo atraso. E se a corrida continuasse, ia atrapalhar a grade de programação da TV ABC, que era a TV que tinha os direitos de transmissão vendidas pelo Automóvel Clube de Mônaco. Então, segundo algumas teorias, o encerramento foi justamente por isso, foi por ordem do Automóvel Clube de Mônaco. Vamos encerrar a corrida, vamos mostrar a bandeira quadriculada, vamos fazer a cerimônia do pódio aqui, a televisão vai mostrar o pódio, vai mostrar tudo mais, e a gente encerra a programação e está encerrado. Tanto é que você vê, por exemplo, o Stefan Beloff, ele não aparece no pódio. Porque dizem que assim, cara, ele não foi para o pódio, porque não só ele, como outros pilotos e as próprias equipes, elas estavam, digamos assim, se preparando para uma eventual relargada. Então eles não tinham ainda se ligado que a corrida tinha sido interrompida. Enfim, eu acho que essa é uma questão faz muito sentido. Se tratando de Fórmula 1, de politicagem e tudo mais, acho que faz total sentido que isso tenha acontecido. E eu acho que, honestamente, é a explicação mais razoável que existe. Eu, sinceramente, não acho que é porque o Balestre quis favorecer o Prost, é porque o Jack Hicks quis... Cara, sinceramente, eu acho que não. Eu acho que, sim, a interrupção da prova, ok. O encerramento, eu acho que faz muito sentido. E aí aquela coisa, o Automóvel Clube de Mônaco e FIA, eles têm essa briga há muito tempo, Liberty, Fórmula 1 e tal. Tanto é que só agora, a partir de 2022 ou 2023, que a Liberty finalmente conseguiu tirar das mãos do Automóvel Clube de Mônaco o domínio sobre Mônaco, porque até então o Automóvel Clube de Mônaco, ele que organizava a corrida, ele que pegava os patrocínios, tanto é que a gente via, por exemplo, patrocínios da Tag Heuer no GP de Mônaco, que é concorrente da Rolex, que é patrocinadora da Fórmula 1. A transmissão era feita pelo Automóvel Clube de Mônaco, tanto é que rolou até tempos atrás uma discussão de que Mônaco poderia realmente sair do calendário por causa desse impasse. Mônaco só permanece no calendário porque a Liberty falou, não, tá bom, vocês querem continuar? Só que agora é tudo nosso. O Automóvel Clube de Mônaco não tem mais direito a patrocínio, a placas de publicidade, a transmissão nenhuma. E aí o automóvel cedeu e por isso que Mônaco continua no calendário. Mas eu quero saber a opinião de vocês sobre este assunto.
Resultado da prova: Alain Prost vencedor com 31 voltas completadas, segundo Ayrton Senna 7 segundos atrás, terceiro Stefan Beloff 21 segundos atrás, quarto René Arnoux 29 segundos atrás, quinto Keke Rosberg a 35 segundos e sexto Hélio De Angelis a 44 segundos. Classificação do campeonato após 6 etapas: Alain Prost líder 28,5 pontos, Lauda de segundo com 18, terceiro Arnoux 14,5, quarto Warwick 13 pontos e quinto Hélio De Angelis 12,5 pontos. Campeonato de construtores: McLaren em primeiro 46,5 pontos, Ferrari em segundo 23,5, Renault em terceiro 20, quarto Lotus 16,5 e quinto Williams 11 pontos. Então foi isso, esse foi então a história do GP de Mônaco de 1984, voltamos logo mais com a história do GP do Canadá. Deixe seu like e se inscreva no canal, muito obrigado, até o próximo e tchau.